Um curso em milagres. 5. A ilusão do ego-corpo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência, e não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica a parte da tua consciência e eleva o controle, em vez da sanidade, a predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. O julgamento são inevitavelmente seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da própria autopreservação. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos, entre aspas, inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado primariamente com a própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou de não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. O corpo é o lar do ego, por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volte para mim. A mente, não sem causa, lembra o ego que ele próprio instituiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente.
Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo o que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas, porque o seu valor não é duradouro. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer a coisa alguma, que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que de alguma maneira digam respeito à questão real. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que são essenciais, de maneira nenhuma, é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente.